Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem aqui no Estratégia Carreira Jurídica, trazendo uma dica de direito penal no nosso projeto 50 dicas para MPs. Olha, meu amigo, minha amiga, eu quero trazer uma dica de direito penal e eu confesso a você que eu estou sendo ousado, porque eu escolhi um tema de dogmática penal muito importante, mas que muitas pessoas consideram complexo. Você vai ver que há como se simplificar sem perder a profundidade, possibilitando assim a interpretação adequada desta temática na sua prova. Vamos ao que interessa? Vamos falar sobre as teorias da culpabilidade no finalismo penal. Joga aí na tela. Muito bem. São as teorias finalistas da culpabilidade. Olha, eu trouxe aqui essa disposição esquematizada das teorias finalistas da culpabilidade para que você visualize e fixe na sua memória. São elas a teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade. Muita gente, erroneamente, faz a distinção entre uma e outra, levando em consideração a escola de pensamento do direito penal. Tem gente que pensa, erroneamente, que a teoria extremada da culpabilidade ela guarda relação com causalismo ou neocausalismo penal. Nada disso. Ambas são teorias do finalismo e, portanto, surgidas a partir da década de 30 do século passado, tá bom? Da primeira metade do século passado, com o finalismo de Hels-Welser. Porém, elas trazem importantes distinções entre si, sendo que a distinção que ordinariamente é cobrada com mais frequência em prova diz respeito à distinção de tratamento que se faz entre o erro de tipo permissivo, o chamado ou a chamada discriminante putativa, e o erro de proibição. Cada uma destas teorias trata de forma diversa em relação a esses institutos, e é isso que a gente vai tratar agora, tá bom? Joga aí na tela. Começando pela teoria extremada. A teoria extremada, que também é conhecida como teoria estrita da culpabilidade, ela traz a culpabilidade como o único fundamento legítimo para a imposição da pena, devendo se focar o operador do direito, o intérprete, exclusivamente na consciência e na vontade do agente. Em relação ao erro, a falsa representação da realidade, em relação a uma causa de justificação, seja a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito ou o estrito cumprimento do dever legal, a teoria extremada considera que o erro, quando incide sobre um elemento fático, ou o erro, quando incide sobre a valoração jurídica de uma determinada causa de justificação que não encontra previsão na lei, ou a valorização errônea acerca da extensão de uma causa de justificação legal, tudo isso é considerado como erro de proibição. Daí porque o seu nome, teoria extremada, é tudo culpabilidade, é tudo erro de proibição, que você sabe é uma causa excludente de culpabilidade quando invencível ou excusável. Não é o caso, portanto, de se falar, quando nós tratamos da teoria extremada, do chamado erro de tipo permissivo ou discriminante putativa. Eu vou de novo bater na tecla. Para a teoria extremada, tudo é erro de proibição. E agora fica fácil nós demonstrarmos qual é a diferença da teoria extremada em relação à teoria limitada. Vai comigo? Joga aí na tela. Tá aqui, ó. Para a teoria limitada da culpabilidade, a culpabilidade ela não é o único critério, mas é um critério importante para a possibilidade de análise da censurabilidade da conduta do agente e de responsabilização desse agente. Mas leva-se em consideração também outros fatores, como a prevenção geral e também a prevenção especial. E nesse contexto, quando nós falamos especificamente a respeito das causas de justificação ou causas excludentes da ilicitude sobre as quais incide o erro, nós temos uma das principais diferenças em relação à teoria extremada. Quando o erro incide sobre uma circunstância fática de uma causa de justificação, para a teoria limitada, nós estaremos diante de um erro de tipo. Portanto, as consequências serão as mesmas consequências do erro de tipo. O erro de tipo, no caso das discriminantes putativas, é chamado de erro de tipo
permissivo. Assim, quando invencível, funcionará como causa excludente de tipicidade, afastando dolo e culpa, e quando vencível, afastará o dolo, possibilitando a responsabilização a título de culpa quando houver previsão legal expressa. Já quando o erro incide sobre a valoração jurídica de uma determinada causa de justificação, que não existe no ordenamento jurídico, ou a respeito de extensão de causa de justificação existente no diploma legal, nós estaremos aí sim diante do reconhecimento do erro de proibição, o erro de proibição indireto. Aquele exemplo clássico, imagine que um indivíduo se depara com alguém muito parecido com o seu desafeto que coloca a mão no interior de um casaco numa noite mal iluminada. Pensando que estará prestes a ser ofendido na sua integridade física, então ele pega uma pedra e arremessa contra aquela pessoa que ele supõe tratar-se do seu desafeto. Na realidade, era uma terceira pessoa e ele não estava buscando retirar qualquer objeto que pudesse importar em dano à integridade física daquele que supunha estar se defendendo. Ele estava retirando um aparelho celular, um cigarro eletrônico do interior do seu casaco, que eu recomendo fortemente não usar, tá bom? E, obviamente, também não um cigarro de papel de verdade, porque causam dano extremo à saúde. E, nesse caso, mesmo o aparelho celular ou o cigarro eletrônico também causaram dano à saúde do indivíduo que colocou a mão no casaco, porque o outro agiu com erro, e esse erro incidiu sobre uma circunstância, um elemento fático. E você sabe que quando o erro incide sobre um elemento fático, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade, a hipótese é de reconhecimento do erro de tipo permissivo. E aí, no caso concreto, eu vou analisar se ele é justificável, ou seja, excusável ou invencível, ou se o agente agiu com imprudência, com afoiteza, e dessa forma, eventualmente, poderá ser responsabilizado por lesão culposa. Daí porque, meu amigo, minha amiga, você então tem apresentado para você de forma objetiva as principais distinções entre a teoria extremada da culpabilidade, o único fundamento da pena é a culpabilidade, da teoria limitada, a culpabilidade é um importante elemento, mas a prevenção geral e especial também deve ser considerada. A teoria extremada, tudo é erro de proibição. A teoria limitada, quando o erro incide sobre o fato, é erro de tipo permissivo e, portanto, erro de tipo e discriminante putativa. E em relação ao erro, à valoração jurídica, aí sim nós teremos o chamado erro de proibição indireto. Eu espero que você tenha gostado desta abordagem dinâmica e objetiva de um tema importante que já foi cobrado várias vezes em concurso para promotor de justiça e pode muito bem aparecer na sua próxima prova. Um abraço do Milhomem e até a próxima dica. Tchau!